Boa palestra. Muito obrigado, Ana. Eu peço a todos para que se concentrem. Vamos nos reunir em uma oração a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a Bezerra de Menezes, pedindo para que a nossa conversa transcorra em paz, com um sinal estável, para que todos nós possamos nos comunicar de maneira clara, audível e, em conjunto, nós estudemos um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Que Deus nos ampare, nos ajude e ilumine. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer estar com vocês, mesmo que de forma virtual. E hoje eu gostaria de dividir com vocês um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Buscai e achareis. Olhai as aves do céu. Me ocorreu propor esse tema para a nossa conversa de hoje por conta de todas essas necessidades que nós vemos surgirem nos dias de hoje, necessidades que muitas vezes nós nos perguntamos: isso é real ou é algo que foi produzido, criado artificialmente? Parece até contraditório eu falar o que vou falar agora, porque eu estou usando um celular, estou usando um smartphone. Mas, um dia desses, eu estava vendo os preços de smartphone e, há algum tempo atrás, houve o lançamento de um novo modelo, de um determinado smartphone, de uma determinada marca, em que as pessoas fizeram fila uma semana antes, na porta da loja, para poderem ter a primazia de adquirirem o tal do smartphone antes de todo mundo. E eu fico olhando para essas coisas e me pergunto: qual a necessidade disso? Será que isso realmente é necessário? E além desses exemplos bizarros que saltam aos olhos de qualquer pessoa com um pouquinho mais de crítica aguçada, saltam aos olhos essas situações, mas tem algumas outras que a gente vai vendo no dia a dia e que são necessidades que vão surgindo, mas que, se nós formos buscar em que realmente elas contribuem para alguma coisa na nossa vida, nós vamos ver que contribuem praticamente nada. Então, existe essa passagem do Evangelho, que está em Mateus capítulo 6, versículos 19 em diante, em que Jesus ele nos deixa uma lição bastante importante sobre essas necessidades que nós vamos criando para nós mesmos. Jesus disse: não entesourais para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem ou as traças, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. E eu gosto muito dessa frase.
Onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Onde é que está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Nosso tesouro é a família. São as pessoas que nos amam, as pessoas a quem nós amamos. Ali está o nosso tesouro. Ali está a necessidade real. Eu tive a oportunidade de me despedir de uma tia que partia para o plano espiritual. Ela estava internada numa UTI, já sem a menor expectativa de sair da UTI, e eu fui visitá-la. Quando fui visitá-la, não sabia exatamente qual era o estado de saúde dela. Imaginava até que ela pudesse se recuperar, mas como me abeirei do leito dela, percebi que ali eu estava me despedindo dela. E tive isso ainda mais claro quando ela olhou para mim, naquele quadro crítico em que ela se encontrava, ela sorriu de felicidade por me ver e disse para mim: tudo que importa nessa vida é o amor. Somente o amor tem algum valor. Somente o amor tem alguma serventia. Tudo que importa nessa vida, tudo é o amor. E essas palavras me calaram muito fundo. Até hoje, é a memória mais viva que eu tenho dessa tia. Um grande ensinamento, um testemunho que ela deixou quando certamente ela já vivia muito mais no plano espiritual do que no plano material, porque naquela altura o espírito dela já estava se separando da matéria, os laços já estavam sendo desligados e ela tinha uma clareza na visão dela que era própria dos espíritos desencarnados e não mais daqueles que vivem presos a esse mundo material. Então, quando eu leio no Evangelho, onde está o teu tesouro, está aí também está o teu coração. Eu percebo nisso uma verdade tão profunda que retorno à pergunta: nós vamos criando necessidades para nós, necessidades falsas, vazias. O nosso coração está ali. Então, o nosso coração está no novo smartphone, o nosso coração está no tênis de marca, ou na camisa do último modelo de uma marca famosa. Eu, quando era rapazote, criança, as marcas das roupas elas ficavam por dentro da roupa, a gente não via do lado de fora. Hoje, elas são ostensivamente apresentadas, não importa a qualidade. Eu acho interessante que um dia a minha mãe me ensinava a reconhecer uma boa gravata, um bom sapato. E ela dizia o que é que eu tinha que observar para saber se era um produto de qualidade ou não. Porque os produtos não tinham marca do lado de fora, não tinha nenhum logo indicando o que era, o que não era. Era a qualidade do produto que importava, não era a marca. E nós vamos criando necessidades falsas.
necessidades que são futilidades, na verdade. E Jesus está nos dizendo: o tesouro está onde está o teu coração. Será que o nosso coração está nessas futilidades? E Jesus continuou dizendo: portanto, eu vos digo, não tenhais tanta preocupação ou tanto cuidado com a vossa vida, com o que comereis, nem tanto cuidado com o vosso corpo, com o que vais vestir, pois não é mais a alma do que a comida, não é mais o corpo do que a roupa. Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem fazem qualquer tipo de provisão, mas o Pai que está nos céus as alimenta, as sustenta. Porventura, não sois vós muito mais do que as aves? E qual de vós pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E então, por que andais tão preocupados com o que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem, mas, em verdade, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado ao fogo, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo: o que comeremos, o que vamos beber, ou com que vamos nos vestir? Porque os gentios é que se cansam com essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe, primeiramente, quais são as vossas necessidades. E, portanto, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo se vos acrescentará. Portanto, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta a si mesmo. O dia de amanhã cuida de si mesmo. A cada dia basta a sua própria aflição. Meus irmãos, Kardec tece vários comentários a respeito desse longo trecho em que Jesus nos deixa uma lição moral muito grave. A primeira lição que Kardec nos deixa é: não tomem essas palavras ao pé da letra. Porque, ao pé da letra, se você for entender que não é preciso qualquer tipo de preocupação com o nosso sustento, com o nosso alimento, com a roupa que nós vamos vestir, se nós tomarmos isso ao pé da letra, isso vai ser a negação de toda a previdência, de todo o trabalho. Então, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me preocupar em estudar? Para que eu vou me preocupar com qualquer coisa? Porque Deus vai prover tudo. Então, eu vou me abandonar. É óbvio que isso não pode funcionar. Que não é isso que Jesus está querendo dizer. Porque, vamos no limite. Se todo mundo fizer isso, o mundo vai morrer de fome, né? Porque, por exemplo, nós que somos citadinos, todos cidadãos urbanos, a maioria pelo menos, morando numa grande cidade, quantos de nós plantamos alguma coisa que comemos ou criamos alguma coisa que depois vai nos servir de proteína, de alimento? Nenhum. Aqui em casa, um dia a gente tentou criar uns tomatinhos aqui num vasinho, não deu certo. Nem cresceram.
Então, se todo mundo tomar essas palavras ao pé da letra e fizer do jeito que parece que está sendo sugerido, o mundo desaparece. Quer dizer, a espécie humana desaparece. É óbvio que não era isso que Jesus estava querendo dizer. Que nós abandonássemos todo o cuidado que nós temos com o nosso sustento, com a nossa moradia. E o que Jesus quis dizer com isso é que existem prioridades e que a prioridade não pode ser a preocupação única e exclusiva com essas coisas materiais. Ah, hoje eu não comi churrasco. Meu Deus do céu, hoje eu não comi churrasco. Essa semana não teve churrasco. Ora, não teve churrasco essa semana, vai ter daqui a 2, vai ter a 3. Ou talvez não tenha mais churrasco na tua vida, mas vai ter alimento, você vai continuar procurando alimento, você vai continuar tendo que se alimentar e vai continuar procurando alimento e vai conseguir esse alimento em outro lugar. Talvez não tão gostoso quanto o churrasco que você prefere, mas vai conseguir. Não, não comprei o smartphone, o último modelo daquela empresa tal que todo mundo quer. Usa qualquer outro smartphone. Eu estou falando de um smartphone aqui que o pessoal olha e diz que não tem grife, não tem. Mas vocês estão me vendo, eu estou conversando com vocês. É óbvio que eu preciso dessa ferramenta para conversar com todos. É óbvio que o mundo moderno ele nos traz uma série de confortos e comodidades que nos fazem, inclusive, ter mais tempo para outras coisas, como, por exemplo, conversar e estudar. Conversar sobre o Evangelho de Jesus Cristo e estudar sobre o Espiritismo. Tempos atrás, quando a humanidade precisava trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, porque se não fosse assim, não teria o que comer, não havia tempo, não havia tempo para se dedicar a preocupações intelectuais, a estudos, e muitas vezes não havia tempo sequer para dirigir o pensamento a Deus. Foi por isso, inclusive, que Moisés, quando apresentou os mandamentos ao povo judeu, disse para respeitarem o sábado, reservarem o sábado, para que pelo menos naquele dia as pessoas saíssem das suas atividades rotineiras e se dedicassem a pensar sobre questões maiores, a pensar sobre a nossa relação com a divindade, com Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus, nessa passagem, ele está nos dizendo que nós devemos nos ocupar ou dar mais atenção àquelas questões que são fundamentais para o nosso aprimoramento espiritual. Mas ele não quis dizer para nós nos abandonarmos à própria sorte e deixarmos de trabalhar, deixarmos de poupar de uma maneira previdente, não poupar de uma maneira avarenta, mas poupar prevendo o futuro, prevendo a velhice, prevendo uma eventual doença. E isso, eu digo, é até uma forma de pensamento generoso. Eu, alguns tempo atrás, bastante tempo atrás, eu estava ouvindo na CBN um consultor econômico e ele disse uma coisa que me calou muito fundo. Ele disse que a previdência não era alguma coisa que as pessoas deveriam fazer pensando só em si mesmas. Era alguma coisa que elas deveriam fazer pensando em
não se tornarem pesadas aos filhos. E ele completava dizendo que o maior presente que uma pessoa podia dar a um filho, o maior presente que uma pessoa chegando a uma idade avançada, a idade da aposentadoria, que poderia dar a um filho era não ser pesado ao filho ou à filha, enfim. E isso tem, para mim, um fundamento muito grande no próprio sentimento de amor paternal e de desejo de fazer o bem aos outros. Eu não quero ser pesado a ninguém. Então eu vou fazer a previdência. Eu vou poupar para quando chegar o momento em que eu não possa mais trabalhar, eu tenha um sustento e não me torne pesado aos meus filhos. Isso é também uma forma de pensar altruísta. Se isso é, no entanto, exagerado, e a pessoa começa a amealhar riquezas pura e simplesmente por algum tipo de sentimento tortuoso, desejo de ter, de possuir em abundância mais do que o necessário, isso é um desvio. Isso é um desvio e é isso que Jesus está condenando. Então, a previdência nós devemos praticar. Porém, nenhum de nós deve esquecer da providência divina. A previdência é algo que se espera que as criaturas encarnadas pratiquem. A providência é algo que se espera as criaturas encarnadas esperem, roguem por ela. Nem sempre as pessoas que recebem a ajuda providencial se dão conta de que estão recebendo essa ajuda. Porque a providência divina ela não age apenas por meios materiais. A providência divina, ela nos socorre, a maior parte das vezes, nos inspirando sobre os meios e os modos de nós superarmos as dificuldades que se nos apresentam. Deus é tão generoso que ele, inclusive, permite, muitas vezes, que nós acreditemos que sozinhos nós superamos todos os obstáculos. Na verdade, Deus sempre esteve ao nosso lado. Nós sempre tivemos amigos espirituais ao nosso lado, nos ajudando, nos levando adiante, fazendo com que nós tivéssemos a lucidez necessária para resolver determinadas situações e a inspiração para tirar soluções de onde nós acreditávamos não tínhamos mais saída. Essa é a ação providencial de Deus. Mas a ação previdencial de todos nós, Jesus não a condena. Jesus não diz que nós não devamos procurar amealhar para prevenir problemas futuros. Jesus nos diz para nós não tomarmos como o principal elemento da nossa existência, a principal razão de existirmos, o desejo de posse, o possuir,
o ter. Isto é que Jesus nos diz. Isso é que Jesus, nessa passagem, quer dizer. Para que nós não nos preocupemos em ter, mas nos preocupemos em ser. É fato que Deus conhece todas as nossas necessidades. E é fato que, através dos bons espíritos, Ele vai nos prover do necessário, principalmente nos dando inspiração para que nós possamos resolver uma série de situações onde nós nos encontramos e nós precisamos, pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, encontrar soluções. Quando a criatura ela se torna insaciável nos seus desejos e não se contenta com o que tem, sempre desejando mais, 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 quando o necessário não lhe basta, e passa a considerar o supérfluo como uma necessidade absoluta, nesse momento, a providência ela deixa de nos assistir. E nós ficamos entregues a nós mesmos e acabamos nos tornando vazios e infelizes por nossa própria culpa. Na busca pelo sustento, na busca por provermos as nossas necessidades sem excessos e sem apegos, é preciso que nós saibamos administrar a produção e a riqueza segundo as leis divinas, as leis superiores, principalmente segundo a lei de justiça, amor e caridade. Quando nós nos aferramos tanto às coisas, quando nós desconsideramos o amor, quando nós não entendemos ou perdemos a perspectiva de que o amor é a força motriz do universo, quando nós chegamos nesse ponto, então nós erramos completamente o nosso caminho rumo à felicidade, rumo ao progresso espiritual, ao progresso intelectual, ao progresso moral. Nós nos atrasamos e vamos precisar acelerar o nosso passo e reencontrar o caminho da verdade. A lição é: não vamos dar importância aos bens materiais mais do que nós damos aos bens espirituais. E não vamos sacrificar os dons do espírito às necessidades passageiras da matéria. Vamos atender a matéria, naquilo que é imprescindível, naquilo que é necessário, mas não vamos nos esquecer do espírito imortal. Não vamos esquecer daquilo que realmente nos traz felicidade, aquilo que nos conduz mais adiante. Não é através de leis impostas, e esse é um outro ponto que se deve ter muito em mente, Kardec nos chama atenção para isso,
Não é através de leis impostas que nós vamos modificar o íntimo das pessoas. Vamos fazê-las mais caridosas, mais fraternas. Se essas pessoas elas continuam apegadas aos bens materiais, se elas não tiverem no seu coração a caridade e a fraternidade, o egoísmo sempre vai prevalecer e sempre vai asfixiar essas pessoas e vai impedir que elas se tornem verdadeiramente felizes. O Espiritismo, ele nos apresentando o plano espiritual, nos apresentando a realidade do espírito imortal e das múltiplas existências, o Espiritismo ele faz com que penetre, de pouquinho em pouquinho, no coração das pessoas, esses sentimentos de caridade, fraternidade e esse desapego excessivo ou desapego das coisas materiais. Faz com que desapareça o apego excessivo das coisas materiais. E com isso, as pessoas se tornam mais felizes. É interessante, outro dia eu via na internet uma entrevista com uma pessoa que, infelizmente, eu não guardei nem o nome, nem a profissão dessa pessoa, mas me parece que era um psicólogo. E ele falava sobre ocitocina, que é por muitos chamado de o hormônio da felicidade. E ele dizia que era muito interessante observar as situações em que havia descargas intensas de ocitocina e as pessoas ficavam muito felizes, satisfeitas. E ele citava os casos em que pessoas praticavam atos caridosos. E ele contava 2 ou 3 historinhas. Contava a historinha de uma pessoa que tinha chegado num café de manhã para tomar o seu café e, por algum motivo, resolveu pagar o café da pessoa que vinha logo atrás, mas sem se identificar. Simplesmente disse para o atendente: olha, paga o meu e paga o da senhora aqui atrás. Pagou e se retirou. Essa pessoa declarou mais tarde que se sentiu extremamente bem naquela manhã. Se sentiu muito feliz, muito satisfeita consigo mesma. E o psicólogo completava: é a ocitocina, a descarga de ocitocina que causou essa felicidade. Contou mais outros 2 casos assemelhados de pessoas que, sem esperar nada em troca, fizeram algum tipo de bem para uma outra pessoa. E isso lhes causou uma grande satisfação. Lhes deu um sentimento muito grande de felicidade. E tiveram dias excelentes. E o psicólogo, insistindo na tese, disse: ocitocina. Ocitocina, fazer o bem produz uma descarga enorme de ocitocina. Fazer o bem faz as pessoas felizes, mais do que aqueles que receberam, aqueles que doaram alguma coisa. Observando isso à luz do Espiritismo, o que a gente identifica é que a ocitocina ela não é a causa, mas é uma consequência. É uma consequência da satisfação do espírito.
se o espírito governa a matéria, é porque o espírito se sentiu feliz consigo mesmo, que ele atuou sobre o corpo no qual habita temporariamente e fez com que aquela descarga hormonal ocorresse, aquela descarga de ocitocina ocorresse. Não é o efeito contrário, não é a descarga hormonal que vai fazer a felicidade. É a felicidade que o espírito sentiu que produz a descarga hormonal. E é isso que Jesus nos diz o tempo todo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Não te preocupes com o teu alimento. Os pássaros no céu, eles não plantam e não ceifam, mas Deus lhes dá o alimento de que precisam. Não te preocupes com as tuas roupas. Os lírios no campo, eles têm a veste mais bela, se pode imaginar, e eles não tecem nem fiam. Jesus está nos dizendo: não vos preocupeis com as coisas menores. Agora eu abro um outro parênteses, em cima do que Kardec disse, que nós não devemos tomar essas palavras ao pé da letra. Eu digo, por exemplo, em relação à própria roupa. Não vamos ficar preocupados se a roupa é de grife, não é de grife, quanto custou ou deixou de custar. Vamos nos preocupar se ela está limpa, se ela é confortável e, sobretudo, se ela está adequada ao ambiente em que nós nos encontramos. Isso é muito mais importante. Isso é a preocupação legítima que nós podemos ter ou devemos ter com o nosso vestuário. Ninguém vai se descuidar e sair pela rua sem camisa ou descalço. Nós vamos nos vestir adequadamente para a situação que nós teremos na nossa jornada diária diante de nós. Mas sem nenhum tipo de ostentação, sem nenhum tipo de preocupação com as questões que são futilidades, que não agregam nenhum tipo de valor ao nosso espírito e às nossas relações com as outras pessoas. Então, vamos entender essa passagem evangélica como uma advertência contra o excesso e não uma advertência contra qualquer tipo de preocupação com a previdência, preocupação com o sustento. O trabalho é a fonte legítima que produz os frutos necessários ao nosso sustento. Ninguém pense que em qualquer momento Jesus negou o valor do trabalho. Até porque ele foi um trabalhador muito intenso. E eu não me refiro só a toda a pregação evangélica. Me refiro ao longo tempo em que ele se dedicou ao sustento da família através do seu trabalho como carpinteiro. Então, meus irmãos, essa é a grande mensagem que fica para todos nós na noite de hoje. Não vamos nos preocupar mais do que seria desejável, mais do que seria recomendável com as questões materiais, mas ninguém precisa abandonar todo tipo de preocupação material, porque Deus vai prover. Porque Jesus disse dessa maneira. Jesus, ele não disse dessa maneira.
Jesus deixou a instrução para que nós não puséssemos o carro na frente dos bois, para que nós não colocássemos as necessidades materiais acima das necessidades espirituais. Meus irmãos, eu repito, esse panorama todo que nós estudamos, ele se apresenta no capítulo 15 do Evangelho do Espiritismo, perdão, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis, é o título do capítulo. E o subitem que nós acabamos de ler, ou de discutir, comentar, é olhai as aves do céu. Olhai as aves do céu, porque elas não se preocupam com o alimento do dia seguinte. Mas Deus provê esse alimento. Deus provê todas as nossas necessidades. Inclusive naqueles momentos em que nós achamos que Deus nos abandonou. É provavelmente nesses momentos de maior sofrimento moral que Deus permanece ao nosso lado, através dos seus bons espíritos, nos intuindo, nos dando informações, nos dando fé, nos dando estímulo para prosseguir. Meus irmãos, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, leiam, reflitam, tirem suas próprias conclusões, porque se não buscardes, não ireis encontrar as soluções para tudo aquilo que vos aflige. É preciso buscar. Para aqueles que buscam, Deus concede, reserva o sucesso, a vitória do planejamento. Agora, aqueles que não se preocupam com nada, ou que não querem se preocupar com coisa alguma, para esses o futuro sempre será uma incógnita, sempre será objeto, provavelmente, de muita frustração e de graves preocupações, quando já não se tem mais forças para se juntar a algum tipo de recurso que vá prover uma velhice mais tranquila. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, porque certamente há várias lições contidas nesse capítulo, e certamente uma dessas lições vai cair como uma luva na medida para as vossas preocupações. Não deixem de fazer as suas orações, as suas preces, e não deixem de estudar para entender cada vez melhor o que está escrito nas entrelinhas, o que foi deixado por Jesus para que a humanidade se entretivesse, buscando a interpretação dos evangelhos e, por conta disso, cada vez mais inculcando tudo aquilo que Jesus nos deixou como lições, como o caminho a ser seguido para nossa iluminação e plena felicidade. Meus irmãos, eu estou usando o celular, eu não estou conseguindo ver a hora exatamente, mas eu presumo que a gente esteja chegando perto do nosso final. Devemos estar por volta de 11
11h25, por aí, 11, não, perdão, 8h25, por aí, não deve ser muito mais tarde do que isso. E eu não tenho mais o que acrescentar nesse estudo, a não ser reiterar o pedido de que leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam esse trecho do capítulo 25 e tirem as suas próprias conclusões. Com isso, meus irmãos, eu me despeço de todos, dando graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais. Nessa noite de hoje, eu devolvo a palavra à nossa irmã Ana. Por favor, Ana.